Olá, boa noite! 6h30. Sabe, tá na hora de quê? Tá na hora do Tá Na Hora Santa Catarina. Boa noite pra você que tá ligado com a gente, que escolheu o SCC SBT pra se manter bem informado. Boa noite, Gabi Ravasco. Boa noite, Thiago Pires. Chegamos pontualmente 18h30. Vamos juntos até 19h45 com muita informação no Tá Na Hora. E a gente já começa pedindo para que você aí de casa participe. Vamos construir esse Tá Na Hora juntos. O DDD é o 48 99162 2676. Pode mandar tua mensagem aí, o tema de hoje é bem legal, sabe? Você toma suco, Eu Thiaguinho? adoro suco. Qual que é o seu preferido? Porque eu não tomo preferido? refrigerante de jeito nenhum. Ai, que bom. Eu sou proibido lá em casa de tomar refrigerante. Só pode tomar suco e tem que ser o suco natural, aquele que a gente olha ali e diz, ó, 100% natural. Mas você que faz o suco. Tá vendo que eu compra. tô saudável? Olha só como eu tô mais... Não. Ô, Thiaguinho, mas você que faz o suco ou você compra? Não, na maioria das vezes eu compro. E você olha os ingredientes? Eu sabe olho. quando é saudável, quando tá cheio de açúcar? Algumas vezes é que eu já tenho uma marca ali que eu prefiro mais, porque eu sei que ela é 100% suco. Mas eu sei que tem umas pegadinhas aí no supermercado que a gente tem que ficar atento, Gabi. Pois é, a gente vai trazer esse tema do dia, porque hoje é quarta-feira, dia de feira, e a gente vai esclarecer várias dúvidas aí que você de casa pode estar sendo enganado, né? Por algumas propagandas, e a gente vai esclarecer qual suco é mais saudável, Boa. o de caixinha pode consumir, não Boa. pode. E a nossa pergunta é, qual é o seu preferido? Você tem algum especial? Costuma fazer de um jeito diferente? Conta pra gente, O né? suco de laranja é aquele mais tradicional, mas é bom, né? Sabe Por como exemplo. que eu gosto? Fala aí. Laranja, cenoura e beterraba. É bom, né? Nossa, diferenciado. Um pouquinho de beterraba. Eu fica gosto de muito suco bom. de melancia. Melancia é bom Eu também. adoro. Mas o Cleiton não sabe fazer sabe. não, tá? Pois é, Ele tô ligado. fez uma vez aqui no Tá Na Hora um suco de melancia, ficou bem aguado. Ficou bem ruimzinho. Manda mensagem pra gente aí, qual é o suco preferido? Então conta pra gente, daqui a pouquinho tem a sua mensagem aí na tela. Agora tem hoje também uma matéria especial. Essa matéria me dá agonia, Thiaguinho. Gabi, nós vamos mostrar um cemitério. Olha, gente. Olha aí, ó. Olha na tela aí. Pode encher a tela aí. Nós vamos mostrar um cemitério. O dono do cemitério... Não é qualquer cemitério. Não é qualquer cemitério. O dono do cemitério resolveu inovar. Ele criou sepulturas com rota de fuga, Gabi. É, Thiaguinho, porque o maior medo é ser enterrado vivo. E ele pensava, se uma pessoa for enterrada viva, como ela faz para sair dessa sepultura? E ele criou esse estilo de cemitério, que tem ali uma trava para poder você sair Exatamente. do caixão. Tem oxigênio lá dentro. Oxigênio, tem um alarme que você aperta também. E assim, a gente vai trazer todos os detalhes dessa história, no mínimo, diferente, né? Curiosa, bem curiosa. E tá lá à disposição para quem tem esse medo. Tem um lugar agora aqui em Santa Catarina e a gente conta daqui a pouquinho qual é esse lugar. Bora começar? Bora lá, Thiaguinho. Vamos lá então. Tá na hora de você vir com a gente aqui com o Pardalzinho. A Polícia Civil de Santa Catarina realiza operação contra contadores que ajudam clientes a falsificar notas fiscais e rótulos de pescados por meio de empresas noteiras. A intenção do crime é para não pagar impostos sobre a comercialização de pescados. Mas quem vai trazer todas essas informações para a gente é a Júlia Matos, que acompanhou a coletiva de imprensa da Polícia Civil e traz todas as informações dessa operação. Vamos ver. Boa noite para vocês. Essa manhã foi deflagrada a Operação Caduceu em Itajaí, Balneário Camboriú e outras cidades catarinenses com a investigação de contadores. Essa investigação começou há 2 anos atrás, quando a Secretaria Estadual da Fazenda identificou um caminhão com produtos de origem duvidosa e notas fiscais falsas. Junto com a Polícia Civil, foi então identificado um criadouro de empresas fictícias para a emissão dessas notas falsas e o não pagamento de impostos. Foram 27 mandados de busca e apreensão realizados essa manhã e 2 prisões preventivas, 2 contadores, um deles, inclusive, ligado a 45 empresas fictícias. O auditor fiscal dessa operação conversou com a gente e falou um pouco sobre essa operação. Esses crimes foram identificados a partir do ano 2020, quando um caminhão na região de Itajaí foi abandonado numa oficina mecânica e esse caminhão estava acobertado com uma nota fiscal de uma empresa que não tinha existência de fato. Então, a Fazenda Estadual comunicou à Polícia Civil porque se estaria diante de uma falsidade ideológica. Não era uma sonegação fiscal simples, não. Era uma sonegação fiscal complexa, porque não se estava pagando os tributos. Então, já foram lançados pelo menos 4 milhões de reais, que estão inscritos em dívida
administrativa, cobrança aí pela Procuradoria-Geral do Estado, e esperamos que com a deflagração da operação nós consigamos identificar mais valores de notas fiscais que foram emitidas e os tributos não foram pagos. Como eu disse, 27 mandados de busca e apreensão e 2 prisões preventivas. A delegada que participou dessa operação também falou sobre essas apreensões na manhã e como continuarão essas investigações junto à Polícia Civil e o Ministério Público de Santa Catarina. Primeiramente, uma união de esforços, entre a Secretaria de Fazenda e a Delegacia Fazendária, a DEFAS aqui da DEIC, e do qual surgiu um inquérito policial para averiguar empresas noteiras, ou seja, empresas que fabricam notas fiscais fictícias, notas frias, para acobertar outros tipos de transações. As transações comerciais, elas não existem na realidade e a nota fiscal é gerada sem uma transação para obter fins ilícitos. Temos a investigação, então, de crimes tributários e falsidade ideológica. Os prejuízos podem chegar a 4 milhões de reais com relação a essas notas fiscais falsas. O delegado Ulisses Gabriel falou um pouco sobre o retorno desses valores para a sociedade. Foram sequestrados bens, patrimônio desses criminosos e automaticamente esses valores eles podem ser revertidos na sequência para os cofres públicos, pagando então esses tributos que foram sonegados. Inicialmente havia um indicativo de 4 milhões de reais de valores que foram lançados a título de tributo, porém há um indicativo que a Receita identificou, a Receita Estadual, no sentido de que há mais sonegações e há mais práticas de criação de empresas por esse grupo. Então, a tendência é que aumente muito esse valor a partir do que a gente vai analisar agora. As investigações agora devem continuar. Qualquer informação a mais, a gente retorna aqui no Tá Na Hora. Volto com vocês. Agora vamos falar sobre prevenção contra enchentes. O governo de Santa Catarina lançou as licitações para construir mais 2 barragens no Vale do Itajaí. Uma estrutura será em Botuverá e a outra em Mirim Doce. E o investimento total será de 248 milhões de reais. O PC tem mais informações. Isso mesmo. O PC estava falando sobre as 2 barragens que serão construídas no norte aqui de Santa Catarina, uma em Botuverá e outra em Mirim Doce. Daqui a pouco a gente traz as informações dessa obra do governo que deve sair aí pelos próximos meses, essa licitação. Daqui a pouco a gente atualiza todas essas informações. Agora nós vamos para o norte chamar o repórter Renato Santos. Em Jaraguá do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde está em alerta por causa dos casos de coqueluche que foram confirmados no município. Por lá, são mais de 20 casos sendo investigados. A gente vai chamar o Renato ao vivo no Tá Na Hora, que chega com mais informações, né, Renato? De como isso vai funcionar e vai trazer todo esse panorama da imunização. Boa noite para você. Boa noite para você, Gabi, e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Pois é, a cidade de Jaraguá do Sul em situação de alerta por causa dos números da coqueluche que vem preocupando as autoridades da área da saúde. Do início do ano até agora, já foram 2 casos confirmados e 28 casos que estão sob investigação. Segundo a Secretaria de Saúde lá do município, os primeiros casos começaram a ser notificados no mês de setembro. Alguns pacientes já se recuperaram da doença, mas o município continua investigando, afinal de contas, é uma doença que preocupa as autoridades, os profissionais da saúde. Vale ressaltar que esse número crescente da coqueluche aqui em Santa Catarina é em decorrência da vacinação, que está em baixa, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Para você ter ideia, Gabi, apenas 88% do público-alvo foi vacinado contra a doença. Ano passado, esse número era maior, 91%. Nós conversamos com uma profissional da DIV que vai explicar um pouco mais como funciona a vacinação e a importância da imunização para que o município e o estado consigam, portanto, combater esta doença. Vamos acompanhar. Esse aumento no número de casos da doença pode estar relacionado a diversos fatores. Primeiro, que a coqueluche é uma doença cíclica, ou seja, ela tende a aumentar de tempos em tempos.
Outro fator importante são as baixas coberturas vacinais, por isso, mais uma vez, a gente reforça a importância de manter as cadernetas de vacinação das crianças e das gestantes em dia. Além de estarmos também com as equipes mais sensíveis no diagnóstico da doença, e temos ainda também um exame que foi implantado, o PCR, para coqueluche no laboratório central. Então, todos esses fatores podem estar ocasionando esse aumento no número de casos da doença. Pois é, vale ressaltar que a vacinação contra a coqueluche não é importante apenas para as crianças, para os bebês, mas também para as mulheres que estão grávidas. Em toda Santa Catarina, já são 106 casos confirmados. Os sintomas da coqueluche são tosse seca e severa, descontrolada, além, é claro, também de falta de ar e febre. As autoridades estão investigando outros casos que estão sob investigação em toda Santa Catarina. Portanto, a gente abre aqui o alerta para as mães procurarem as unidades de saúde, levarem essas crianças para serem vacinadas. E aquelas pessoas adultas que também não foram imunizadas devem procurar, portanto, essas unidades de saúde, né, Gabi? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de saúde e de uma doença que é muito preocupante e perigosa. Retorno com você no estúdio. Com certeza, Renata. E a gente está falando de uma doença que fazia anos que não eram encontradas pessoas com ela em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Uma das características da coqueluche é a tosse com assovio, assim, no final da tosse. É importante os pais ficarem atentos a esse sintoma. Obrigado pela sua participação. E em Criciúma, depois que 2 casos foram confirmados de coqueluche, a Secretaria de Saúde está intensificando a campanha de imunização contra a doença. A repórter Emanuela Justino traz as informações. O horário estendido das unidades básicas de saúde é uma maneira de incentivar as pessoas a irem se vacinar. Não serão todas as unidades de todos os bairros, mas vão ser unidades estratégicas aqui do município, as maiores, em regiões diferentes. A gente preparou uma arte com os nomes dos bairros em que os postos vão atender nesse horário estendido, então, que vai ser das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. As unidades do bairro Rio Mãe, na Vozocris, Boa Vista, Pinheirinho, Santa Luzia, São Defende, São Sebastião, bairro Cidade Mineira, Próspera, Quarta Linha, Mina do Mato, Centro e bairro Santa Bárbara. Aqui em Criciúma, 2 casos de coqueluche foram confirmados. Só lembrando, né, que coqueluche é uma doença que acomete principalmente as crianças pequenas até 1 ano de idade, mas não significa que crianças maiores e até adultos não possam ter essa doença, que é causada por uma bactéria e passa de pessoa para pessoa. Então, a Secretaria de Saúde acendeu um alerta. Na última semana, inclusive, teve uma entrevista coletiva no Paço Municipal para falar sobre os casos aqui em Criciúma, e eles decidiram então intensificar a campanha de vacina, aumentando então o tempo de atendimento dessas unidades básicas de saúde. 5 casos estão sob monitoramento aqui no município, então essas crianças, né, essas pessoas precisam ficar isoladas. Por aqui a gente segue acompanhando então esses casos de coqueluche e reforçando aqui também, né, se a pessoa quiser fazer qualquer outra vacina, também pode aproveitar que os postos de saúde vão estar realizando as vacinas, por isso desse horário estendido aqui no município. Obrigada, Manu, pelas informações. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre educação. Se você tem em casa algum estudante, sabe que nesses dias tem sido de muita ansiedade, muito estudo, porque na próxima semana, Tiaguinho, muita gente vai fazer o Enem 2024. Verdade. Por isso, nessa reta final de estudos, a preparação é mais intensa. O Thiago Damos e o Dilnei Pacheco conversaram com uma galerinha que está bem ansiosa para esse momento. Vamos ver. Reta de final de ano e já tem muita gente se preparando para o Natal e para o Ano Novo. Mas por aqui, a preparação ainda é outra, viu? Essa galera, por exemplo, só tá com os olhares voltados para uma única direção, as provas do Enem 2024. E aí, Inácio, tá preparado? Sim. E não é só o Inácio que está preparado não, viu? A Maria Eduarda, apesar da ansiedade e do nervosismo, acredita que vai dar tudo certo. A gente estuda o ano inteiro, a gente se sente ainda um pouco despreparado, mas acho que está caminhando assim, para uma boa prova. Para Amanda, tá sobrando confiança. Para esse Enem eu tô com bastante expectativa de passar.
O Enem 2024 deve acontecer em 2 datas. No dia 3 de novembro, as provas serão compostas por 45 questões de linguagens, além de 45 de ciências humanas e da redação. Já no dia 10 de novembro, as 90 questões objetivas serão divididas em 45 de ciências da natureza e matemática. Nas últimas semanas, antes das tão esperadas provas, a rotina de estudos é ainda mais intensa. Nessas últimas 2 semanas, a nossa dinâmica muda um pouco. Agora, nessa semana, a gente está tendo a chamada Semana de Humanas, visando a prova desse domingo, onde a gente vai ter somente as aulas dessas disciplinas de humanas. Português, redação, geografia e etc. Na semana seguinte, semana que vem, onde a gente vai ter a prova de... Passar a prova de humanas, a gente tem a prova de exatas, é onde a gente tem a chamada Semana de Exatas, onde vão ter só aulas de matemática, física, química e, enfim, as disciplinas de exatas que costumam cair na prova. Segundo o Censo Escolar de 2023, no Brasil, o Enem registrou mais de 4.300.000 inscritos. Só de Santa Catarina são mais de 45 mil alunos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino. Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o país. A disputa para ingressar no curso dos sonhos é grande. As dicas para fazer uma boa prova estão na ponta da língua. Nessa reta final, o principal é tentar se manter calmo. Assim, as pessoas já estudaram ao longo do ano todo. O principal agora é foco no mental. Geralmente o maior adversário das pessoas são elas mesmas. Tentar se manter calmo, evitar um sono muito desregulado, uma alimentação muito desregulada, focar na mente mesmo. Em relação à prova, então, o que a gente recomenda? Ler o enunciado da questão primeiro, ler as alternativas e aí depois ler o texto para, a partir daí, você entender o que você quer achar naquele texto. Mas não é só quem ensina que tem as cartas na manga. Essa galera também já tem as suas estratégias pessoais. Acho que tentar ficar o mais calmo possível, não se embananar muito lendo os textos. E para o segundo dia, que é exatas, eu pretendo decorar bastante fórmulas e investir em matemática, que é o que eu tenho mais peso. E bastante em banheiro. Os portões para o Enem 2024 serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente à 13h, seguindo o horário de Brasília. Nesse momento, todo cuidado é pouco para não ficar de fora e perder o ano. Pois é, tá aí, ó, quase chegando a hora, é reta final, não adianta, né? O pessoal que tem que estudar durante todo o ano, agora é só aqueles acertos finais ali para ir se organizando, porque tá quase chegando a hora do Enem. A gente deseja boa sorte para essa galerinha e para todo mundo que vai fazer aí também. Agora vamos falar de política. Tô chegando já aqui com o meu querido amigo, comentarista, político Roberto Azevedo. Antes da política, rapidamente, tem jogo do Colorado hoje, tá sabendo, né? Eu sei que tu vai secar o Inter aí, mas depois a gente conversa sobre isso. Não, eu vou assistir o outro, vou assistir a Copa Libertadores da América. Tá bem. Vou assistir Botafogo e Peñarol. Tá certo. Bom, agora vamos falar sério, vamos falar de política. O governador Jorginho Melo, Roberto, o acordo, tá comemorando aí o acordo com a bancada estadual do MDB. Roberto Azevedo vai tratar sobre esse assunto agora com a gente. É isso? Comemoração por ali? Foi um acordo. Foi um acordo. Aliás, se fosse por previsão, eu e outros colunistas teríamos nos dado mal, porque a gente tinha informação dos próprios participantes da reunião de que não haveria acordo nenhum e que haveria mais cafés pela frente. Ainda foi o nosso mote no comentário de ontem. Não, deu tudo certo. Fecharam hoje. Começou às 10 horas da manhã. Perto do meio-dia, já tinha acabado essa reunião, que tem um registro aqui, a bancada do MDB estadual, mais o presidente estadual do partido, que é o deputado federal Carlos Chiodini, né, que eles chamam de Chiodini, né, para a raiva dos descendentes de italiano, e aqui já está composto um quadro. O deputado Antídio Lunelli ou o deputado Volney Weber irão para a Secretaria da Agricultura. Um deles irá, provavelmente, mais provável seja Antídio Lunelli. E o MDB ganhará uma terceira pasta dentro do governo, que ainda será definida entre o presidente do partido, Carlos Chiodini, e o governador Jorginho Melo. Provavelmente Chiodini seja um dos mais interessados nessa vaga e seja ele
Por que o MDB também comemora? Porque o MDB conseguiu, junto ao governador, que se aumente o poder de ação do deputado Gerry Comper, né, este aqui de camisa preta, que é o atual secretário de Infraestrutura e Mobilidade, e todo mundo reclama, principalmente dentro do MDB, que ele não tem a caneta muito cheia. Ou seja, agora ele vai ter mais autonomia. E também ficou acertado que o MDB vai ter a possibilidade de escolher os assessores da secretaria em comum acordo entre o futuro secretário e o governador Jorginho Melo. Assim, vai haver preferência pela parte técnica, mesmo que não seja do MDB, mas vai ser em comum acordo para não ter aquele desagradável presença, de repente, de alguém que não gosta do deputado ou, enfim, que não está dentro do escopo que o MDB acredita como certo. Resultado prático, a saída de deputados, tanto da Câmara quanto da Assembleia, vai fazer com que os suplentes assumam. No caso da Assembleia, Rose Maldaner assumirá a vaga, ela que é a primeira suplente, e lá na Câmara dos Deputados, Luiz Fernando Vampiro, que inclusive já esteve substituindo o Carlos Chiodini recentemente. Roberto Azevedo, já que estamos falando do governador Jorginho Melo, ele não irá à reunião com o presidente Lula, com os governadores amanhã. Está confirmado isso? Ele não vai estar presente? Não estará presente. O governador não concorda com os termos desta PEC da segurança, é uma proposta de emenda constitucional, onde o governo federal vai ampliar os poderes de ação da Polícia Federal, inclusive a Polícia Rodoviária Federal vai poder fazer policiamento ostensivo, ou seja, que é o papel da Polícia Militar. E essa interferência, esta ação maior do governo federal na política de segurança pública, que hoje é uma prerrogativa dos estados, mas também até no sistema prisional, não agrada muitos governadores. Não é só o caso de Jorginho Melo. Jorginho Melo diz que até iria a Brasília se fosse para discutir mais verbas para a segurança pública ou ainda recursos para os royalties. E para encerrar, sempre polêmica essa não ida do governador ao encontro do presidente Lula. Para encerrar, Jorginho Melo confirmou que dia 17 do mês de novembro, que começa, né, depois de amanhã, ele irá a Santiago do Chile, numa comitiva junto com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Vai prospectar negócio no Santa Catarina Day, mas também vai conversar com a Latam e com a Sky para aumentar o volume de voos entre o Chile e Santa Catarina. A intenção do turismo é que venham mais chilenos para cá, porque tem um monte de catarinense indo para lá. Tem mais dele, Roberto Azevedo, no pós-portal SCC10. Obrigado, Roberto. Dito isso, um grande abraço, uma boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã, Roberto Azevedo, a política aqui no SCC SBT. Estou chegando aqui para ficar junto com a Gabi aqui, para a gente trazer uma matéria para vocês, uma reportagem que eu, quando assisti agora antes do jornal começar, eu fiquei bem curioso e fiquei querendo, inclusive, estar lá para conhecer um pouquinho mais dessa situação, Gabi. Fiquei curiosa. De dia, eu gostaria de conhecer de perto. À noite, eu acho que eu não passaria perto, não. Bom, olha, sábado agora, dia 2 de novembro, você sabe, é o dia de finados. Dia de visitar cemitérios, de prestar homenagens aos que já partiram, Gabi. Agora, o que você talvez não saiba é sobre a curiosa e inusitada história do dono de um cemitério, que, com medo de ser enterrado vivo, criou sepulturas com rota de fuga e entrada de oxigênio. Sabe onde é que fica isso aí? Lá em Blumenau. E sabe quem é que chega com essas informações? O PC. Tá certo. Vamos assistir então, para você que está curioso para saber. Sepultura com rota de fuga. Ai, ai, ai. Tá na tela. Oi, pessoal. Tudo bem, Gabi? Tiaguinho. E aí? Você tem medo de ser enterrado vivo? Olha, o Alcione tem. E de tanto se preocupar com o assunto, de tanto ouvir falar em histórias de pessoas que foram enterradas vivas, ele desenvolveu essa fobia, um assunto que o preocupava muito, principalmente na infância. O medo de ser enterrado vivo te assombrava, Alcione? Sim. Desde jovem, eu com aproximadamente 9 anos, fui a um velório. E o suposto falecido, de repente, abriu um dos olhos. Já estava falecido há algumas horas e tal. E aquilo me apavorou. Alguém foi lá, fechou o olho dele e eu corri dali, né? Depois, logo na sequência, surgiu aquele caso famoso lá do ator Sérgio Reis, que até hoje uns dizem que aconteceu, outros que não e tal, enfim. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, desculpa.
E aí o meu medo piorou, né? Falava-se que era uma doença e tal. Aí quis o destino que eu viesse ser coveiro, né? Que eu viesse trabalhar como coveiro aqui há 40 anos atrás. E eu era coveiro mesmo. E aí o medo aumentou ainda mais. Eu fiz muitas exumações e por esse medo eu prestava muita atenção. E eu tenho convicção de que exumei pessoas que foram sepultadas vivas. Eu tenho certeza disso, né? E o meu medo foi aumentando cada vez mais. E o medo se transformou também numa oportunidade, porque daí nasceu o medo de ser enterrado vivo, fez com que ele tivesse uma ideia. Nasceu uma ideia de criar uma sepultura com rota de fuga e também com entrada de oxigênio. Como é que você teve essa ideia, Alcione? Olha, os cemitérios estão passando por uma transformação desde 2003, 2004, licenciamento ambiental, preocupações ambientais. Todo esse sistema aqui é ligado num biofiltro para tratar os gases, etc. Então, essa circulação de ar desenvolvida por nós, tecnologia nossa, com profissionais e engenheiros e biólogos aqui da nossa região, entendeu? Desenvolvemos todo esse trabalho. E como eu tinha ali já a circulação de ar limpo dentro da sepultura garantida por uma questão ambiental, foi fácil desenvolver a ideia da rota de fuga. Eu só procurei uma forma de lacre flexível, de fácil rompimento, uma cola que leva 36 horas para secar. O enfeite na frente também é algo bastante flexível. A gente simplesmente tira os parafusos do caixão. Essa é uma questão importante. Então, o caixão, quando é colocado aqui com o corpo, ele não está parafusado. Não, nós soltamos os parafusos e, inclusive, arredamos um pouco a tampa do caixão, para que haja essa circulação de ar, para que a vida aconteça dentro da sepultura. A natureza foi muito sábia quando nos formou, quando nos criou. O nosso corpo se autoconsome, só que ele, como todo ser vivo, precisa de oxigênio. Então, isso facilita a decomposição também. Tá. Agora, a sepultura aqui, ela é no modelo de gaveta, vertical. Tem espaço para ele sair do caixão e vir para o lado de fora? Como a tampa vai estar desparafusada e arredada, facilmente ele vai poder movimentar a tampa. E é com a própria tampa que ele vai estourar esse lacre que a gente fez com menos reforço, a gente só veda. Como não há pressão interna, porque há a circulação de ar, não existe a possibilidade de estourar. Por isso a gente pode facilitar o fechamento da gaveta na frente, não precisa ser aquela parede de tijolo forte. Agora, Alcione, com toda a tua experiência, existe alguma chance de alguém ser enterrado vivo hoje em dia? É só você dar um Google, né? Aconteceu um caso essa semana, infelizmente, em Santa Catarina, por pouco não foi sepultada viva, né? A catalepsia existe, eu não conheço vacina contra a catalepsia, eu nunca escutei que erradicou-se a catalepsia da face da terra, não existe mais. Existe. Que é aquele problema quando o corpo fica paralisado. Isso, é uma morte aparente. Aí, não, mas hoje em dia já existe eletroencefalograma, eletrocardiograma. Poxa, se você dá um Google, você vai ver que existe um relato de uma médica se desculpando, e eu achei interessante, ela até se disse envergonhada por ter assinado o óbito de uma senhora que acordou 9 horas depois. E vive essa senhora ainda. Então, aqui em Santa Catarina aconteceu uma falecida que acabou depois morrendo, mas podia ter sido socorrida, né? Agora eu pergunto, se todo médico vai mandar fazer um eletroencefalograma, porque não é todo mundo que morre que tem catalepsia, as pessoas que morrem, né? Sim. Nós estamos falando de um percentual muito pequeno. Então, você tem certeza que se você tiver um ataque de catalepsia, você vai ser submetido a um eletroencefalograma, a um eletrocardiograma? Tente marcar um estando vivo para ver o tempo que leva. Aqui ninguém precisou ainda desse serviço de rota de fuga? Algum cliente? Se precisou, não sabia que estava aqui e tentou sair para cima. Muito bem. Para fechar, então, viu, Gabi Ravasco e Thiago Pires, em Blumenau, tem sepultura com rota de fuga, entrada de oxigênio e o caixão não é parafusado. Ou seja, aqui em Blumenau, a pessoa pode ter uma segunda chance. Vai que, seguro, como diz o ditado, morreu de velho. Sim, é preciso entender que a pessoa não pode se permitir se submeter a uma tanatopraxia, senão fica ali, né? Então, a pessoa tem que se preparar para isso. Eu costumo citar René Descartes.
René Descartes, filósofo, que nos ensina: a única certeza que eu tenho na vida é que duvido de tudo. Então, cuide você de você. Não fique confiando na ciência, não sei o quê. Duvide de tudo. Então, prepare-se, venha conhecer, saiba como funciona, porque quando uma pessoa sofre um ataque de catalepsia, ela não perde a audição e nem a consciência. Deve ser muito apavorante. Procure um livro, Os Enterrados Vivos. É muito triste. Obrigado, Alcione. Então, está contada a história aqui no Tá Na Hora. Em Blumenau, tem sepultura com rota de fuga, com entrada de oxigênio. Vai que. Thiago Pires, Gabi Ravasco. Vai que. Novo medo desbloqueado com sucesso. Vai que. Tu sabe que dá um medinho na gente, né? Eu não sei se eu tenho mais medo dessa história de ser enterrada viva ou de passar na frente desse cemitério com alguém saindo aí desse... Imagina de noite escutar algum barulho, alguma coisa. Deus o livre. Bom, vamos continuar nessa aí? Melhor se prevenir, melhor, né? Já que tem, né? Já que tem. E ele veio de bem. Gabi, amanhã é Halloween, sabe, né? Sim, é 31, né? Vai vir fantasiado ou não? Será? O Cleiton amanhã tá de volta, diz que ele vem. Vamos ver, vamos esperar. Mas ele vem natural. Não precisa, né? Só vir. Agora uma pergunta aí pra você. Você teria coragem de visitar um cemitério antigo durante o período da noite? Eu acho que não. Não tem necessidade. Pra que eu faria isso, né? Pra quê, né? Qual a necessidade? Agora, se você de casa respondeu que sim, você vai ter essa oportunidade. Em Joinville, né, Tiaguinho? A Secretaria de Cultura e Turismo vai promover visita imersiva no Cemitério do Imigrante, o mais antigo do município. Para falar do assunto, a gente vai falar agora com o repórter Renato Santos, que vai explicar como é que serão, quando serão ele tá no e como cemitério? serão realizados. Eu acho que ele tá, pela escuridão que tá ali no fundo, deve estar... Tá no cemitério aí, Renato? Gente, Renato, você teve coragem. Estou no cemitério, viu, Tiaguinho e Gabi? Estou no cemitério. E eu vou já começando a mostrar para vocês. Eu estou do lado de uma sepultura do ano de 1910. Esse é o cemitério mais antigo de Joinville. Ele começou, na verdade, as primeiras pessoas que foram sepultadas aqui foram em 1851, ou seja, 173 anos. E aí, para lembrar um pouco da história dessas pessoas, a partir desta quinta-feira, na verdade, quinta e sexta-feira, a Secretaria de Turismo e Cultura aqui de Joinville, Gabi e Tiaguinho, irão fazer visitas guiadas aqui no cemitério do Imigrante. Essas visitas irão acontecer às 7h30 da noite e também às 8h30, nos dois horários, e vai durar cerca de 40 minutos cada visita. Podem participar grupos de até 20 pessoas. E aqui no cemitério, o que chama a atenção é que estão sepultados os primeiros imigrantes que vieram para Joinville, os luso-brasileiros e também os afrodescendentes que viveram aqui na nossa região. Esse espaço que recebeu, portanto, como eu já falei, o sepultamento em 1851 até 1913, desde 1962, ou seja, há 62 anos que ele foi tombado e se tornou, portanto, patrimônio histórico e artístico aqui da cidade de Joinville. Quem vier aqui, é importante lembrar que a orientação é que venham com calçados baixos, que sejam confortáveis. Essas pessoas irão receber fones de ouvido também, como forma de ter toda uma experiência de conhecer esse cemitério, e é recomendado, portanto, também trazer repelente. Afinal de contas, tem muito pernilongo por aqui e o pessoal que vai fazer essa visita guiada, viu, Tiaguinho e Gabi, não quer que os visitantes saiam daqui, portanto, picados com o mosquito Aedes aegypti. Lembrando novamente, quinta e sexta-feira, 7h30 da noite e também às 8h30 da noite. Como eu falei, é o cemitério mais antigo de Joinville, 173 anos. E aí eu repito aquela pergunta que vocês fizeram aí no início. Você, Gabi, você, Tiaguinho, vocês teriam coragem de visitar esse cemitério que existe há 173 anos durante a noite? Eu estou aqui meio que apavorado, viu? É bem sinistro. Volto com vocês. Depende, Renato, depende da sua experiência para eu decidir se eu teria coragem ou não. Quando você fica em silêncio aí, você escuta alguma coisa? Ou tá tranquilo? Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Não tem movimento nenhum, não tem nenhum barulho. Mas é aí apenas que tá o problema, as sepulturas bem antigas. De dia, viu, Gabi? Dizem
Dizem que durante o dia é um dos ambientes mais bonitos aqui de Joinville, ele que fica aberto das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, tanto que nos finais de semana tem gente que vem para cá, por exemplo, para fazer concerto, tocar violino, tocar instrumentos musicais. Afinal de contas, é um dos pontos turísticos aqui da nossa cidade. Tá Adorei certo. conhecer. Bom, na guiada eu vou, tem bastante gente. De dia eu vou. Não, mas na noite também que vai ter mais gente. Mas daí tem risco de se perder. Não tem como se perder. O problema é estar sozinho de noite. Aí eu já não vou, porque eu também já tenho medo. Agora, com mais gente, assim, pessoal comentando e tal, conversando, a gente vai juntos, vai pra caminhandinho junto, assim, do ladinho, assim, né? Um assusta o outro, certeza. A gente vai juntinho, assim, não tem problema. Agora, sozinho não vai. Então tá, mas eu não vou nem junto, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai falar de trânsito. O cruzamento da BR-101 com a Gerôncio Tives, em Barreiros, São José, é um gargalo no trânsito, que provoca constantes filas na região. As modificações não agradaram quem mora e quem trabalha nesse local. E a nossa equipe, é claro, foi até lá conferir de perto as principais reclamações. E a gente traz agora, olha só. Fluxo intenso de veículos e trânsito lento. As modificações no trânsito aqui na rua Gerôncio Tives, em São José, não agradou nem um pouco. Essa mureta aqui não existia, principalmente aqui onde dá acesso à entrada e saída da BR-101. Com essa mureta, esse lado da rua se restringiu a apenas uma pista, o que antes era duas. Mas a principal reclamação de quem mora ou trabalha por aqui é exatamente esta pista onde nós estamos. Agora, não é possível mais virar à esquerda para ir até o centro de São José, por exemplo. Para chegar até o bairro Cobrasol, agora a volta é muito maior. A gente não consegue sair à esquerda para ir no Cobrasol, para ir no hospital da Unimed. Temos que dar a volta lá por trás do Ceasa, pegar a rua Nossa Senhora Aparecida, descer na Santo Antônio para chegar aqui na rótula. E antes entrava 2 carros da BR para a rua Gerôncio Tives, agora ficou entrando um carro só. A fila está lá na BR-101, embaixo do viaduto, e trancando o acesso da Via Expressa para a BR. Ficou horrível, porque a oficina aqui tem 40 anos e agora para nós sair da oficina nós temos que dar o balão na quadra. Isso é um absurdo, o cara que projetou isso aí. Ele não estudou nada. Os motoristas que passavam pelo local mostravam, através de gestos, o descontentamento das modificações. Para quem mora em um condomínio na rua, está proibido de dobrar à esquerda na saída, mediante a multa. Mas, mesmo assim, presenciamos alguns veículos se negando a fazer a enorme volta. Tem que ir lá, volta lá, fazer uns 4 quilômetros e voltar. Eles vão ter que liberar para nós sair ali. A nova rotatória na esquina das ruas Gerôncio Tives e Domingos André Zanini aumentou a fluidez dos veículos na região. Mas ainda há outros pontos que incomodam. Para quem trabalha no shopping, onde a entrada para o estacionamento é na rua Gerôncio Tives, já vê queda no movimento. Eles terminaram, acho que na quarta, quinta-feira, de fazer isso. Aí tanto para entrar quanto para sair tá péssimo. A gente que eu saio para ir para Palhoça, cortava aqui, pegava a marginal. Agora eu tenho que descer lá embaixo, fazer toda a volta. E para quem entra no shopping é a mesma coisa, ter que dar toda a volta na marginal para poder entrar aqui. Quem faz isso pega outro caminho e vai para outro lugar, não vai entrar aqui no shopping. Eles não vão querer fazer toda essa volta, ficar 15, 20 minutos na fila. 15, 20 minutos você acaba indo para outro lugar, né? Além de tudo, eu faço meu intervalo em casa. E eles fizeram agora uma faixa de pedestre elevada, então a gente não está muito acostumada. E segunda-feira eu caí, me machuquei, tive que parar na UPA, tudo, que machuquei meu joelho, por conta dessas mudanças, que eu acho que tá certo, a gente tem que estar evoluindo, tem que haver mudanças, né? Mas eu acho que eles não fizeram um estudo correto, porque na verdade eles só atrapalharam mais do que ajudaram a gente aqui, né? Tanto o pessoal do condomínio quanto o pessoal do shopping, assim, então... E eu tô sentindo os dois, né? Tanto morando aqui na frente quanto trabalhando ali no shopping, né? Então tá bem ruim pra gente. Em nota, a Artérisul diz que o município não realizou a apresentação dos projetos dessas alterações para análise da concessionária e que é necessário um estudo de tráfego para nortear as mudanças que devem ser executadas na via marginal. Já a Prefeitura de São José, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que o acesso à rua Gerôncio Tives, em Barreiros, ainda passa por adequações para garantir mais segurança e fluidez ao trânsito na região.
E ainda que a Prefeitura realiza reunião fechada com a Artérisul nesta quarta-feira para apresentar dados e estudos sobre o local. A previsão do término da reunião é para depois das 7h30 da noite. Valeu, Angélica. Vamos seguir monitorando essas adequações. Já imaginou ajudar quem precisa e ainda contribuir com o meio ambiente? Um projeto muito bacana faz isso através do recolhimento e distribuição correta de resíduos têxteis. É o Caixa Solidária Rede Brasil, uma parceria do SCC-SBT que a partir de hoje vai falar sobre solidariedade e responsabilidade ambiental. Vamos conferir. A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. O setor têxtil fica atrás apenas da indústria do petróleo. Nos últimos anos, mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados no planeta. Só no Brasil, cerca de 170 mil toneladas de roupas são feitas por ano. Apenas 20% das peças são recicladas ou reaproveitadas. De acordo com um relatório de perspectiva divulgado pela ONU, a população mundial continua crescendo. Ainda, segundo a organização, nós devemos atingir o pico populacional no ano de 2080. Só a partir daí é que essa curva habitacional deve começar a diminuir. Mas até lá, cresce no planeta o impacto ambiental de tudo aquilo que produzimos, consumimos e descartamos. A exemplo dessa peça sem uso que já não me serve mais. Mas espera aí, só descartar assim de qualquer jeito não é a solução. Criar hábitos sustentáveis e mudar padrões de consumo pode sim fazer a diferença. Por isso, ideias inovadoras para descarte de material têxtil estão se destacando. A exemplo dessa daqui, a Caixa Solidária Rede Brasil. Caixa Solidária ele é um ponto de entrega voluntária de têxteis pós-consumo. Têxteis pós-consumo são roupas, sapatos, edredons, toalhas, travesseiros, que podem ser destinados dentro da Caixa e nós damos o destino final, que é o quê? Ou é ação social, tá? Ou é o destino ambiental para lugares que dão destino correto para isso, que não é a natureza. De mãos dadas com a iniciativa privada, o terceiro setor e o poder público, o projeto une solidariedade à responsabilidade ambiental. Uma ação costurada fio a fio entre duas necessidades. Quando tu polui a natureza e ela decide devolver, ela não devolve para quem poluiu, ela devolve para todos, tá? Então, o que me orgulha muito no meu trabalho é o propósito. O propósito de está recolhendo roupa e ajudando quem precisa. E, ao mesmo tempo, o propósito vem de estar limpando o planeta. Porque o planeta é a nossa mãe, é a nossa casa, né? Não é a nossa casa física. O planeta é a nossa casa, é o ar que nós respiramos. O processo é simples. A roupa é descartada na Caixa Solidária. Em seguida, as peças são recolhidas e encaminhadas para uma central de triagem. Na unidade, elas são separadas por tipos, tamanhos e cores. Parte é direcionada para as entidades cadastradas no portal social. Outra parcela é guardada para caso de fatalidade, como em caso de catástrofes climáticas, por exemplo. Por fim, aquilo que não serve mais é enviado aos chamados lugares de destino, empresas que cuidam de materiais específicos ou que fazem a logística reversa para a moda circular. A logística é um dos importantes pilares da prática sustentável. Assim como ela, políticas sustentáveis contribuem para o bom desenvolvimento de organizações. É o que explica a chefe da Secretaria de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde uma Caixa Solidária está alocada. O plano de logística sustentável, ele prevê analisar o ciclo de vida daquilo que se compra, do que se consome e do que se destina. Uma política de sustentabilidade é aquela que, no final, vai permitir o desenvolvimento sustentável das empresas e das instituições. Para nós, isso também é uma ação de educação ambiental, porque a partir do momento em que a gente tem esse ponto de entrega voluntário, nós podemos desenvolver materiais de comunicação para o nosso público interno, a fim de explicar um pouquinho a respeito do impacto do material têxtil na natureza quando descartado de forma inadequada, né? Entre fibras e tantos outros materiais, a busca por melhor qualidade dos recursos naturais futuros e equilíbrio ambiental
precisa de constante manutenção. Santa Catarina e Florianópolis têm sido modelos a serem seguidos. Nós somos o estado hoje que mais produz têxtil e já somos o estado que mais recolhe têxteis. Florianópolis, é a primeira cidade, a primeira capital que tem 10 pontos públicos disponíveis que as pessoas possam estar descartando seus têxteis. Diversos motivos fazem da indústria têxtil uma das mais poluentes do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, 80% dos itens descartados são destinados para queima, aterros sanitários ou largados no meio ambiente. Iniciativas como a Caixa Solidária surgem como uma alternativa para minimizar esses danos e ainda ajudar quem precisa. O projeto está presente em mais de 60 municípios catarinenses. No estado, são mais de 324 pontos de entregas voluntárias. Somados a outros estados, os números ultrapassam os 600. Mais de 500 mil pessoas já foram beneficiadas com a ação. No total, 2.500 toneladas de peças de roupas foram recolhidas. 3,3 milhões foram destinadas para reuso e economia circular. O projeto ganhou o prêmio Lixo Zero na categoria Redução e Reuso no Brasil em 2018 e na América Latina em 2019. Mas apesar dos esforços, muito ainda precisa ser feito. Hoje a gente se aproxima de praticamente mais de 100 toneladas, O que é um pingo dentro do oceano do consumo de têxteis, Hoje o que a gente recolhe não representa 10% de tudo que é jogado, ou enterrado ou descartado na natureza. O impacto da indústria da moda no planeta é inegável. A adoção à moda circular, reciclagem de roupas ou doações às pessoas em situação de vulnerabilidade são exemplos de respeito à biodiversidade e à humanidade. A mudança pede urgência e faz um apelo em ato coletivo. Precisamos nos reeducar ambientalmente. Você, sua roupa, nossa causa. Nós temos que limpar, cuidar do planeta. A Caixa Solidária Rede Brasil está espalhada por todo o estado. Você pode conferir os pontos de entrega voluntária pelo meio do site caixasolidaria.com.br. E hoje é quarta-feira, tem feira aqui no Tá Na Hora. É dia de feira, hoje aqui no Tá Na Hora, e a gente tem, já falamos lá no início, daqui a pouquinho, inclusive nós vamos ver as mensagens, Gabi, do pessoal que tá mandando pra gente, porque hoje o assunto, e a nossa convidada já está aqui, que é a Aline Mirossi, com a chegada do verão, ela sabe que a tendência é de sentir sede, mas nós já falamos no início, o suco, A gente já teve, inclusive, aqui o que eu gosto, a Gabi já disse o que ela gosta também, mas a gente sabe, Gabi, que o suco ele já tem, é saudável, mas será que todos são mesmo? Pois é, eu acredito que não. E também eu acho que para fazer um copo de um suco de laranja, tem muita laranja, que se a gente fosse comer, seria um saco de laranja. Pois é, tem isso também, Convidamos a nutricionista Aline. Obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda. Obrigada pelo convite de vocês. Agora, a gente queria saber, a gente tem 4 opções, de suco que a gente pensou. O natural, o suco integral, inclusive a gente até preparou uns telões interativos, primeiro aqui pro primeiro? Ó, suco natural. Suco natural. Vamos falar desse primeiro? Vamos. Porque a gente tem essas diferenças que a Aline agora vai conversar com a gente, mas natural, o que ele significa de fato, Aline? Ele realmente é 100% a fruta? Então, vamos lá. A principal diferença entre os dois primeiros, que é o suco natural e integral. O natural ele vai ser composto em grande parte pela fruta, mas ele pode ter adição de água ou de açúcar. Quando a gente fala no suco integral, tem que ser um suco 100% fruta, sem nenhum tipo de aditivo. Então, a gente considera aí aditivo como, por exemplo, água, E até açúcar ou outro tipo de composto, mel, que tem gente que coloca, às vezes, mel dentro do suco, Então, a grande diferença é que o suco natural, ele pode ter adição de água, de açúcar, e o integral, ele não vai ter.
Mas, por exemplo, ela disse do Tá a diferença. 100% a fruta. Isso. Mas se a gente vai tomar um suco, por exemplo, de uva integral, daí é muito forte, muito concentrado. Vamos aqui, ó, vamos passar pro saudável? próximo. Vamos ver aqui, ó, vamos passar pro próximo. Então, saudável ele é, porque ele é feito da fruta, ele é 100% fruta, ele não tem adição de aditivo. Mas como tu bem comentou, a grande questão é que ele leva muita fruta para fazer um copo e ele acaba perdendo bastante o teor de fibra. Então, quando a fruta ela é processada, ela é liquidificada, perde-se bastante a fibra e fica esse açúcar da fruta muito disponível. Então, aumenta ali o índice glicêmico daquela preparação. Esse açúcar ele é absorvido muito rápido pelo organismo. Então, quem quer emagrecer, é bom consumir com moderação. Exatamente, é bom consumir com moderação ou optar pelos sucos que têm menos açúcar. Por exemplo, uva e laranja tem bastante. Agora, morango, abacaxi, acerola, limão, são sucos que vão ter menos calorias e menos açúcar. E a gente já sabe que são os azedinhos, né? Só que não adianta adoçar, aí, né? Ela botou sucrilho e deu, terminou. Aí fica gostoso. Fica gostosinho, mas aí terminou tudo. Vamos pro próximo aqui? Ó, toca Aqui, aí ó. na tela. Aí, vamos pro próximo aí chegando. Polpa de laranja congelada. E essas polpas de fruta? Que é comum, né? Bastante encontrar. Bem comum e é sim um alimento saudável, tá? A polpa ela é feita somente da parte comestível da fruta. E aí a questão é que depois a gente vai ter que fazer o preparo colocando água junto, ou então, se a gente quiser fazer uma vitamina com leite, também pode usar a polpa. Mas na teoria também é só a parte comestível da fruta e não tem adição de aditivo. Então é uma boa opção. Mas tem que cuidar também ali no rótulo ali, ver se não pode ter adição de alguma forma ou não. Ou Na normalmente teoria, a polpa não, né? No máximo vai ter água, tá? Mas no geral é só para ser a parte comestível da fruta mesmo. Vamos perguntar do Pode, próximo, porque pergunta, esse aqui dá até um medinho de ver. Porque esse a gente sabe que pode ter De problema. caixinha, aquele que é bonitinho, que a embalagem vem menininho, vem ursinho. Vem, coisa mais bonitinha. Esse é saudável ou não é? Então, o grande problema, o suco de caixinha, não sei se vocês já leram a lista de ingredientes, mas geralmente é água, açúcar e depois vem o suco realmente da fruta. Então, o que mais tem é água e açúcar e não o suco em si. Ele não seria uma boa opção. Hoje a gente tem no mercado algumas marcas que são 100% fruta, de caixinha. Mas, no geral, a grande parte não é uma boa opção e ainda tem bastante aditivo. Mas deixa eu só fazer uma pergunta, Gabriel, pedindo desculpa te interromper. Mas a questão dos conservantes, que a caixinha normalmente tem, porque ele leva mais tempo, dura mais tempo. Isso também não é uma forma também de não ser tão saudável assim? Exatamente, como eu falei, leva mais aditivo, né? Esses aditivos químicos que são os conservantes, aromatizantes, eles deixam o produto menos saudável, né? Então, sim, tem Mas total se razão. a gente perceber um suco de caixinha que está escrito 100% suco, fruta, né? Pode ser uma boa opção? Pode ser uma boa opção, só que sempre verifique a lista de ingredientes, né? Mas quando está ali denominado 100% fruta, de acordo com a legislação, precisa ser 100% a fruta. Mas dá uma olhadinha na parte de trás, lê a lista de ingredientes só para ter certeza que não está sendo enganado. E diz uma coisa, tem um ingrediente que é especial, que se a gente visualizar, ele é para correr. Existe um assim? Olha, o açúcar... Corre, que esse não dá. Então, assim, ingrediente no geral, né, que não seja de suco. Então, assim, açúcar nos 3 primeiros ingredientes mostra que aquele alimento tem muito açúcar, eu correria. Gordura vegetal, gordura hidrogenada também seria outro ingrediente que eu correria. E glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então, ainda se discute um pouco se ele não teria algum malefício, né, caso consumido em excesso para a saúde. Então, esses 3 eu tomaria cuidado. E esse glutamato monossódico eu já tô de olho ali. Tá de olho. Aqueles congelados, deliciosos que tem no mercado. Tem isso aí? Tem, pode ler ali. Aline, pra gente encerrar, a Aline quando vai no mercado, sem dar marcas, obviamente, qual é o suco que a Aline compra? Quando não quer fazer em casa, qual é o suco que a Aline compra? Qual é a opção pra quem tá nos assistindo agora? Vai nesse que é saudável. Pronto? Isso, pronto, não tem que ser pronto. Meu Deus, tá. Eu compraria um suco integral de uva, só que eu faria a diluição dele. Eu botaria metade do suco integral e completaria com água. Boa. Meu pai faz isso sempre. Vai render mais ou vai ficar mais gostoso? Não, pra ficar mais gostoso, porque é muito forte. Quer dizer, foi bem. Então ele tá indo bem. Tá indo bem. Obrigada, viu, pela Obrigada. sua participação. Volte outras vezes no Tá Na Hora. Obrigada. O Sapiens Park de Inovação de Florianópolis, localizado no norte,
aqui da ilha, vai realizar uma feira de empregos para imigrantes de todas as nacionalidades. Para nos dar mais detalhes, vamos até lá ao vivo com a repórter Angélica Varaschini, que chega no Tá Na Hora com mais informações de quantas vagas serão ofertadas, né, Angélica? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que estão acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Viemos até aqui o Sapiens Park, onde será o local dessa feira de empregabilidade diferente, podemos dizer assim, já que, como você bem disse, é para migrantes. Florianópolis recebe pessoas de todos os locais do mundo e essa é a oportunidade para quem vem de longe e busca um emprego aqui. Então, serão entre 450 a 500 vagas que serão disponibilizadas para essas pessoas que buscam, que procuram um emprego, seja ela de qualquer nacionalidade, só não pode ser brasileiro. E ela acontece aqui amanhã, na quinta-feira, das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. Um momento para que essas pessoas que buscam um emprego possam conversar, possam ter uma ligação direta, um encontro direto com as empresas que também vão participar aqui, que buscam essas pessoas para as vagas de emprego. Então, é uma grande oportunidade para aproveitar, como você bem falou, o Sapiens Park, que fica aqui em Canasvieiras, no norte da ilha. A gente vai pôr para vocês aí também o endereço certinho do momento que começa a chover aqui no norte da ilha. Então, uma grande oportunidade. Você que veio de outro país, está nos acompanhando, venha até a feira de emprego aqui no Sapiens amanhã. Inclusive, eu pedi para a Oliveira mostrar para vocês, o Sapiens é um lugar muito bacana também para passear. Tem o Passeio Sapiens, onde muitas pessoas passam o final de semana por aqui. Então, quem vem amanhã e quer aproveitar também o finalzinho da tarde, dá para passear e trazer, inclusive, a família para fazer um passeio muito bacana. Fica aí a dica de oportunidade amanhã, então, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. Volto com vocês porque a chuva apertou por aqui. Vão se proteger da chuva, Angélica. Corram para poder ir para um lugar seguro. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo. Tiago, agora a gente segue com você. Vamos lá, Gabi. Uma força-tarefa de cuidados urbanos integrados foi montada para discutir questões de cidadania e dignidade para comunidades aqui na capital. A Sofia Gonzalez acompanhou durante a tarde e vai trazer os detalhes para a gente. Sophie, boa noite para você. O que tem de informação nessa questão para a gente aí? Boa noite, Tiago, Gabi, a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Nós estivemos lá na tarde de hoje, né? Essa reunião aconteceu a portas fechadas, a imprensa não foi autorizada a acompanhar, mas nós conversamos com algumas pessoas que participaram ao final, né? Ela foi levantada pelo Ministério Público de Santa Catarina, isso após as ações violentas praticadas por facções criminosas, a montagem de barricadas aqui na Grande Florianópolis no dia 19 de outubro, né? Além do Ministério Público, também estavam presentes Prefeitura, Estado, Forças de Segurança, Casan, Celesc e a sociedade civil. E o motivo dessa reunião foi fazer levantamentos e discutir possíveis soluções para comunidades carentes aqui da capital, né? O sul e o norte da ilha foram citados, por exemplo, mas o foco principal, inicial, né, é a comunidade da Lajota, que fica no bairro Ingleses, no norte da ilha. Segundo o promotor de justiça à frente dos trabalhos, Daniel Paladino, hoje vivem cerca de 500 pessoas em 150 famílias no local. E a gente conversou com ele, olha só o que ele falou. É uma comunidade totalmente desestruturada socialmente. Eu estive lá um pouco antes da pandemia, 2017, 2018. Nós tínhamos em torno de 15 casas ou 15 casebres. Voltei ano passado lá numa vistoria, tinha mais de 150 casas. Então, pessoas que não têm condições mínimas dignas de moradia, de assistência social, educação, saúde. E a criminalidade, ela facilmente penetra e se instala nessas comunidades vulneráveis. O promotor disse que nada ficou concretamente decidido nessa reunião de hoje, mas que o primeiro passo será a contenção do crescimento da comunidade. Ele citou, por exemplo, que hoje são pensadas políticas públicas para cerca de 500 pessoas, mas que em pouco tempo podem ser 800. Por isso, a urgência dessa contenção. E o que já está em andamento é a proposta de um projeto habitacional, que deve ter entre 200 a 300 vagas, mas que isso para o ano que vem. Essas pessoas devem ser, então, encaminhadas para esses conjuntos habitacionais
Mas enquanto eles não ficam prontos, outras medidas podem ser tomadas, né? Como, por exemplo, na área da saúde, da assistência social e também da formação profissional. Por parte da Prefeitura, estava presente o secretário de Segurança, Coronel Araújo Gomes, que falou que o primeiro passo da Prefeitura vai ser também contribuir para a contenção do crescimento da comunidade, e ele chegou a citar a possibilidade de demolições também, olha só. A demolição sumária é um instrumento que tem nos ajudado bastante a conter as ocupações, a expansão das ocupações irregulares. A Prefeitura tem feito isso com bastante frequência e aquela área como um todo, tanto a ocupada como aquela não ocupada, tem uma composição múltipla de propriedades. Ali tem a área da Prefeitura, tem a área da Casan e tem a área pública, né, e de particulares. Já a contribuição do Estado, que estava representado pelo secretário de Segurança de Santa Catarina, Flávio Graff, vai ser no trabalho das polícias, né, garantindo a segurança para que se possa acessar a comunidade. Ele falou sobre fiscalização presencial e também por meio de drones. Olha só. A Polícia Militar atuando através das suas forças, assegurando que os órgãos de fiscalização possam estar executando os seus trabalhos, as suas funções. A Polícia Civil também em apoio. A Secretaria de Assistência Social, através das suas áreas de habitação, fazendo estudos. Uma próxima reunião está marcada para a semana que vem, onde todas essas medidas devem ser organizadas e também serão definidas metas a curto, médio e longo prazo. Tiago. Obrigado, Sophie, pelas informações aí, viu? Importantes informações chegando para a gente. Uma boa noite para você aí. Você lembra da surfista Maria do Sol, que nós mostramos aqui no SCC SBT? Vou colocar na tela aí para você se lembrar. Ó. Pois é, ela é a atual campeã brasileira de surf adaptado. Como ela mesmo diz em suas redes sociais, perdi os pés e ganhei cauda de sereia. A Sol encontrou nos esportes radicais inteligência emocional para superar os obstáculos e desafios que a vida impõe, desenvolvendo habilidades para surfar as ondas da vida. Pois bem, no mês passado começou uma grande campanha para ajudar com os custos da viagem para ela disputar o Campeonato Mundial de Surf Adaptado na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Inclusive nós aqui do SBT ajudamos na divulgação. E não é que deu certo? Olha só, nesse momento ela está a caminho de Huntington Beach, capital mundial do surf na Califórnia, em busca de mais um título. Vocês estão vendo aí, né? Nossa equipe foi até o aeroporto Hercílio Luz para desejar boa viagem para Sol, para o técnico Márcio Mota e dizer que Santa Catarina e o país estão na torcida por ela. E claro que ela mandou um recado para a gente e mostrou que tá animada. Olha só. Fala, gente, quero agradecer muito a todo mundo que torceu, que colaborou, que somou pela campanha, que esteve comigo junto nesse movimento de chegar ao Mundial de Parasurf da Califórnia. Estou embarcando hoje com vocês no meu coração e muito grata a SBT pelo apoio, por tudo que vocês fizeram para tornar esse sonho possível. Vamos junto e me acompanha lá no meu Instagram, @mariadosol.oficial, trazendo o Mundial para vocês, se Deus quiser. Uhul! Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Boa, Sol, estamos na torcida aqui, viu? Vai com Deus, força, foco, fé, vai dar tudo certo por lá. Beijo no coração. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta em seguida, tem mais Tá Na Hora, não sai daí. Voltamos com Tá Na Hora ao vivo para toda Santa Catarina. Bora conferir a previsão do tempo. A circulação marítima responsável por trazer a chuva para as regiões litorâneas de Grande Florianópolis, ela perde força nesta quinta-feira, mas ainda pode chover nos extremos do dia. No restante de Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens, mas o calor combinado com a umidade pode ocasionar pancadas de chuva e temporais isolados, mais entre a tarde e o início da noite. Em relação às temperaturas, sobem bem no oeste de Santa Catarina, máxima de 34 graus, no restante não sobe tanto. Agora nós vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades de Santa Catarina para quinta-feira. A gente tem
Garopaba pode chover, máxima de 23 graus. Em Taió também a previsão de chuva e pode chegar a 23 graus. Lages, na Serra Catarinense, sol com algumas nuvens, temperatura máxima de 21 graus. Já Joinville também tem chance de chuva, temperatura pode chegar a 20 graus de máxima para esta quinta-feira. E agora a gente vai falar de esporte. Dominique Cabral está chegando com todos os destaques. Fala, Domi! Fala, Gabi! Bora falar de esporte? Bora lá! Então, a Copa Sul-Americana, nesse momento, está rolando Lanús e Cruzeiro, que vão decidir quem fica com a primeira vaga na final. O jogo começou às 7 horas e está rolando no La Fortaleza. Amanhã tem Racing e Corinthians, jogo que você confere aqui na tela do SCC SBT. Jogo que começa às 9h30 da noite e vocês conferem tudo aqui. E nesse final de semana, nessa segunda-feira, aconteceu o jogo entre Brusque e Chapecoense. A Chapecoense acabou se dando melhor e subiu na zona ali na tabela de classificação. Está na 13ª colocação com 40 pontos e o Brusque, com essa derrota, amarga ali na zona de rebaixamento e precisa começar a vencer se não quiser ir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tiaguinho, esses foram os destaques do esporte, mas amanhã eu tô de volta com muito mais. Boa, Dami. Até amanhã. Até amanhã. Beijo no coração. Vamos fazer um rápido intervalo? Voltamos em seguidinho. Voltamos com o Tá Na Hora ao vivo para toda Santa Catarina. E já voltamos para conferir a participação de vocês aí de casa. Bora no WhatsApp, tá chegando aqui a participação do Paulo Abreu de Palhoça. Boa noite. Meu suco preferido é o de limão. Vitamina C pura, hein? Com açúcar ou sem açúcar? O ideal é sem açúcar, mas o limãozinho sem açúcar é... Para quem tem coragem, né? Daniel de São José. Boa noite, sempre acompanhando vocês. O suco da vez aqui em casa é o de melancia. Minha esposa e eu gostamos muito. Eu também adoro. Muito bom. É bom mesmo. Mais um, Marlene Brol de Pomerode. Boa noite. Suco de beterraba é o meu preferido. Eu adoro também, Tiaguinho. Isis de Jaraguá do Sul. Boa noite. O suco de laranja com acerola é maravilhoso. Concordo, e saudável também. É maravilhoso. E maravilhoso foi o tempo que eu tive aqui com vocês, fazendo as férias do meu querido amigo Cleiton Ramos, que está de volta amanhã. Então eu quero agradecer a sua participação, a parceria e a parceria aqui da brilhante Gabi Ravasco durante esse período que a gente esteve junto por aqui. Foi um prazer enorme, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e, claro, até a próxima, né? Arrasou, Tiaguinho. A gente se vê em breve, volte outras vezes, tá? E a gente se encontra aí todo dia. Com certeza. Você de casa, obrigada pela audiência. Até amanhã. Até amanhã.